Olá meus amigos, estamos de volta com o nosso explicador virtual. Vamos dar início agora ao novo trabalho, pessoal, da região sul brasileira. Vamos pegar as suas peculiaridades, as suas coisas mais importantes. Com certeza vamos fazer bastante exercício sobre ela, vamos debater um pouquinho sobre isso daqui, porque a região sul, conhecida como celeiro do Brasil, né, uma grande produtora de grãos do Brasil, a região sul, produtora de alimentos também, de uma forma geral, né, ela tem influência gigantesca sobre esse país, ok, pessoal? Então vamos trabalhar a nossa região sul. Tá lá, os estados membros: Rio Grande do Sul, sua capital Porto Alegre, Santa Catarina, Florianópolis, Paraná, Curitiba. Gente, interessante da região sul também a gente lembrar que está sempre em evidência a região sul, a Serra Catarinense, sua neve, que de vez em quando neva lá, né? O interior, a Serra Gaúcha também, é muito frio também, e de vez em quando cai uma nevezinha lá para alegrar os turistas que estão na região, né? A gente está sempre vendo isso aí na televisão. Vamos lá. População da região sul, gente. A região sul possui apenas 7% do espaço total brasileiro. É uma região bem pequena. Porém, sua população é a terceira maior, perdendo apenas para o Sudeste e Nordeste, fortemente marcada pela presença de imigrantes e sua cultura. Os europeus e os asiáticos, principalmente japoneses, configuraram esta área do nosso país com características bem peculiares, o que se refletiu até mesmo no desenvolvimento econômico. Vamos desenvolver um pouquinho isso daqui, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre isso. Região sul possui apenas 7%, está lá embaixo, né? Do Brasil, lá na parte de baixo, lá, 7% do território, e a terceira perde apenas para a região sudeste e a região nordeste. Então, pensa comigo, pessoal, se tem muita gente, a área é pequena, o estado é populoso, que a gente já viu na região, ou melhor, a região é populosa, e ela também é o quê? Povoada. Porque se tem muita gente, a área é pequena, obrigatoriamente as pessoas têm que estar um pouco mais dispersas lá. Então ela é melhor povoada do que a região norte, por exemplo, em que as pessoas estão sempre naquelas ilhas de ocupação. Ok, pessoal? Vamos nessa. Vamos continuar aqui ainda falando sobre isso daqui. Fortemente influenciado pelos imigrantes. Pessoal, a região sul ela foi tão fortemente influenciada pelos imigrantes, alemães, italianos, mas principalmente alemães, que o desenvolvimento da região sul ela se parece muito com as regiões europeias. Se você for em Caxias do Sul, por exemplo, você vai ver que você parece que está na Europa. Se for em Novo Hamburgo, você parece que está na Europa também. E há tempos atrás, o Rio Grande do Sul tentou se separar do Brasil. Só que existe uma lei, um artigo da Constituição brasileira que é não haver direito de secessão. Né? O Brasil não possui direito de secessão, ou seja, os estados membros do Brasil eles não podem se separar dos outros. Mas se perguntar na prova se o estado do Rio Grande do Sul tentou se separar do Brasil, tentou. Eles tentaram montar a República Federativa dos Pampas, no Rio Grande do Sul. Tentaram, mas não conseguiram por força da Constituição Federal, que não dá o direito de secessão a esses estados. Mas eles se sentiram tão autônomos, tão Europa ali, que eles resolveram se separar. Não sei se isso daria certo, eles ficariam ali perto do Uruguai, né? Ficaria assim, Brasil, República dos Pampas e Uruguai. O Uruguai, na verdade, já fez parte do Brasil, né? E nada mais ia acontecer do que cortar mais um pedacinho do rabo do cachorro ali. Um corte foi o Uruguai, ia vir outro corte a ser a República dos Pampas. Não deu certo, mas o movimento separatista lá no Rio Grande do Sul ainda é muito forte. Claro que não se compara com a Ucrânia, que o pessoal pega em arma e tudo. Mas os separatistas do Rio Grande do Sul, o sonho deles lá é deixar o Brasil de lado e virar uma república. Ok, pessoal? Então, é mais uma coisa interessante sobre os imigrantes e também trouxeram desenvolvimento para a região sul, trazendo tecnologia também.
No Rio Grande do Sul, os imigrantes já vieram com um propósito um pouco diferente da região sudeste. Na região sudeste você viu o imigrante chegava para trabalhar na lavoura. Na região sul ele já veio para ser dono. É diferente, né? Vamos nessa. Colônias de alemães, poloneses, italianos são notadas e impulsionaram a ocupação e hierarquia urbana, como veremos a seguir. Colônia italiana, deu origem à cidade de Caxias do Sul e Garibaldi. Está lá, ó. Olha a arquitetura. Isso aqui não é uma arquitetura brasileira, né? Isso aqui é bem coisa europeia. É bem coisa europeia. Então vamos seguir. Já a colônia alemã deu origem às cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo. Bem característico dos desenhos alemães, olha, da arquitetura alemã. E se você chegar em Novo Hamburgo hoje, por exemplo, tem gente que ainda fala alemão. Fala alemão lá e você vai ficar meio no mato sem cachorro para falar português em algumas festas que eles fazem lá, entendeu, pessoal? Vamos nessa. Desta forma, é bem comum vermos a cultura europeia bem marcada na população da região sul, seja na música, na culinária, nas festas, nos costumes de forma geral. Essa região sul, ela produz muitas festas, festas da cerveja, festa do vinho e tal. Quando a pessoa vai para lá, eu nunca fui, mas alguns amigos que chegaram até lá falaram que nessas regiões as roupas são típicas, alemães, polonesas e tal, e eles falam as suas línguas de origem, né, lá ainda. Então é uma coisa bem diferente do Brasil. Vestimentas, cultura, dança, música e o comportamento deles também é um pouco diferente do resto do Brasil. Se você pegar todas as regiões, a que menos parece Brasil é a região sul. A que menos parece fazer parte vou chamar do ecossistema Brasil, é a região sul. Porque ela tem a sua forma de vida, sua característica típica da região sul mesmo. Legal, pessoal? Vamos nessa. Vamos falar um pouquinho sobre a urbanização e algumas cidades principais. Historicamente, como em todo o país, a ocupação do campo foi a origem dos movimentos populacionais que vemos até hoje, os dias atuais. Porém, como já estudado, algo acontece no campo que impulsiona a população rumo aos grandes centros, acumulando uma gama de pessoas, inchando as cidades, seja pela mecanização ou pelo latifúndio. Esta configuração também foi vista na região sul. Mais do mesmo, né, gente? Mais do mesmo. Região sudeste, região nordeste, mecanização do campo, o povo fica sem trabalho, vai para os centros urbanos. O cara compra a terra dele. Ah, professor, mas por que o cara vende então? Pô, ele podia ficar lá na terrinha dele, ele vai ficar cercado por um monte de fazendas gigantescas e o produto dele não consegue ser vendido, então ele vai morrer de fome. Então o que ele faz? Vende a terra para o latifundiário, vai para os centros urbanos. Tem uma crise de água, vai para os centros urbanos. É sempre mais do mesmo. Isso não foi diferente na região sul, ok? Olha lá. As regiões metropolitanas de Curitiba e Porto Alegre, além de Londrina e Maringá, cresceram às custas deste esvaziamento do campo. Está lá, olha. Curitiba, Porto Alegre, Londrina e Maringá receberam pessoas do campo por qualquer motivo que você escolha aqui. Mecanização, latifúndio, busca por uma vida melhor, porque aconteceu isso também no Brasil. O cara tinha a fazendinha dele lá, tinha um sítio, né? Vamos chamar o sítio, a fazenda. O cara tinha um sítiozinho dele lá e ele produzia, mas a renda que dava não dava para ele satisfazer os desejos do coração dele, de ter aquele carro novo, a caminhonete que ele queria, comprar a casinha de praia dele. Então, vou tentar a vida na cidade grande. Aí vem parar, região sudeste, região sul, principalmente sudeste, sul e centro-oeste. Hoje o centro-oeste está recebendo muita gente também, mas a região sul recebeu. Legal, pessoal? Vamos seguir. Coloquei aqui a imagem de um trator gigantesco, aqui, uma máquina agrícola gigantesca que toma a vaga de um monte de trabalhadores. Se você perguntar também para o professor se eu acho certo ou se eu acho errado a mecanização do campo, eu acho que está certo, a mecanização do campo tem que vir, porque o desenvolvimento nacional depende do campo. Então as grandes máquinas que entram e ocupam lá
o lugar dos trabalhadores lá, elas não estão indo por maldade, eu vou lá tirar a vaga do trabalhador. Não é bem isso. Ela vai lá, ocupa a vaga do trabalhador, mas ela está gerando riqueza em outra ponta da corda. Ela causou um problema aqui para o cara que colhia lá a laranja, né? A laranja. Colhia a laranja, o cara já não colhe mais, está sem emprego. Mas quando ele colhe aquela laranja com a máquina, ele leva lá para o centro urbano para fazer o suco de laranja, está dando emprego lá. Então o cara que perdeu aqui vai atrás do emprego dele lá no centro urbano de novo. Claro que não é o emprego dele que ele perdeu aqui, mas ele vai atrás de um novo emprego lá. Então, abre-se uma janela aqui, fecha-se uma porta aqui, abre-se uma janela do outro lado. Ok, pessoal? Então isso é dinâmico e o que se chama de cíclico. É um ciclo, é um ciclo. Problema aqui, problema dá a volta e chega do outro lado. Legal, gente? Como destaque das cidades dessa região, podemos citar duas metrópoles nacionais. Está lá, Curitiba e Porto Alegre. Coloquei aqui, ó. A gente vai colocar aqui, ó, Curitiba e Porto Alegre. Essa área aqui a gente vai chamar de área de quê, pessoal? A área de conurbação, lembra disso? A área de conurbação. Quando esses três itens se unirem, Curitiba, Porto Alegre e a área de conurbação vão formar uma megalópole ali, né, pessoal? Uma megalópole. Só que isso, gente, nessas duas regiões está muito distante de acontecer ainda. Está mais próximo entre Rio e São Paulo do que Curitiba e Porto Alegre. Outra coisa interessante também a falar sobre esse tema aqui, Curitiba e Porto Alegre eles possuem influência regional. Rio e São Paulo, que possui a sua área de conurbação, ali a Via Dutra ali, possui a sua área de conurbação. Rio e São Paulo tem influência nacional e mundial. Curitiba e Porto Alegre tem influência regional e um pouco de influência nacional. Então, a metrópole Rio e São Paulo está nessa posição e a metrópole Curitiba, Porto Alegre está nessa posição, em relação à hierarquia, ok? A subordinar. Vamos seguir? Por ser uma região não muito vasta, a região sul diversifica pouco seu relevo, possuindo 3 grandes planaltos. Planaltos e Serra do Leste, Planaltos e Bacia do Paraná, Planalto Sul, Rio Grandense. Gente, isso aqui não é difícil cair em prova, não. Na minha opinião, é quase impossível isso aqui cair em prova. A gente está dando, você está aí, está com a matéria no seu caderno, o explicador virtual tem que tocar em todos os itens, mas isso aqui eu nunca vi pedir em prova. Vai pedir em prova disso daqui se você for lá do interior da região sul e o professor quiser te contextualizar naquela região onde você está. Mas para o resto do Brasil, que o explicador virtual ele é muito mais abrangente que só a região sul, muito difícil perguntar isso aqui na sua escola lá, quais são as unidades de relevo da região sul, Planalto, Serra do Leste, muito mais difícil você perguntar, ok, pessoal? Mas o explicador virtual tem que dar. E tá aí. Outras configurações presentes na região sul podem ser cobradas em provas na forma de perguntas diretas ou de classificação de figuras. O que mais acontece? Vamos lá. Falésias. Torre, Rio Grande do Sul. Falésia. Eu vou explicar o que é esse termo aqui e você vai entender e vai ficar gravado isso daí para você. Falésia, pessoal, entre aspas, é um barranco na beira da praia. Isso acontece muito em Torres, no Rio Grande do Sul. Tá a praia aqui, né? E a falésia ela vai se debruçar aqui sobre o mar. É como se fosse um barranco. Se você colocar no Google, você vai conseguir ver bastante coisa sobre falésias no Rio Grande do Sul, ok? É aquele barrancão que tem lá. E isso daí você tem que ficar guardado na sua cabeça, que isso daqui pode aparecer com certeza na prova, o termo falésia, ok, pessoal? A gente vai parar por aqui e vamos dar prosseguimento na próxima aula. Um abraço.